Olá, meus amigos, boa noite. Nós estamos iniciando hoje os nossos estudos, como sempre, agradecendo a bondade do Pai que nos permite esses encontros, que nos permite esta alegria, este momento que estamos aqui vivenciando juntos. E espero que todos estejam bem. Para nós é uma alegria estarmos aqui. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que as nossas reflexões possam verdadeiramente atender às nossas necessidades. Assim, meus amigos, nós temos hoje aquela reflexão da obra o Pão Nosso. Eu gosto muito de mostrar, está aqui Pão Nosso, é uma obra de Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier, onde se conecta, onde se pensa a respeito de cada versículo da Bíblia, de cada conhecimento, que nós possamos então refletir. Os amigos aqui mandando 1000 coraçõezinhos, nós agradecemos, são muitos que já estão aqui: Anitta, Marcos Abud, Ana Clara, Márcia Assiste, Tânia, tantos amigos aqui presentes. A gente agradece a companhia de todos, porque, como o Dr. Sérgio Felipe já nos explicou, através dessas redes, Adriana, obrigada, estão nos cumprimentando pelo aniversário hoje, e tem forma mais gostosa que a gente comemorar aniversário do que junto de tantos amigos, né? Falando das coisas boas, vibrando o que é bom. É isso que o Dr. Sérgio Felipe falava, de que a rede, as ondas magnéticas de uma rede, desse processo nosso de comunicação da nossa atualidade, elas levam consigo as vibrações que nós emitimos. Então, vibrações de amorosidade, pensamentos positivos, de alegria, elas vão envolvendo todos aqueles que vão se associando a elas. Por isso, estamos felizes de estarmos juntos e podemos, então, comparecer com vocês aqui. O Júlio está me mostrando que a imagem está ruim, eu acredito que é a dele. Ninguém reclamou aqui ainda, vocês podem me dar um toque? Tá tudo certo, tudo normal? Então vamos seguindo, eu aguardo que alguém me diga se está tudo ok, se som e imagem estão ok para nós. Lembrando, sim, que os nossos estudos, que fazemos todas as noites aqui, eles se encontram também no nosso canal do YouTube, Marina Ferri, está lá à disposição, todo mundo entra, se cadastra, deixa o seu like, porque tudo isso nos ajuda a ter um espaço para podermos falar das coisas que nós acreditamos, daquilo que a espiritualidade nos ajuda a entender da vida. Eu acho que essa é a nossa proposta. O pessoal está dizendo que está tudo bem, está tudo ok, ótimo, obrigada, gente. Marcelo, Adriana, Márcia Assis, está tudo normal, ok. Vamos seguindo então, Fátima junto conosco, Vera Madei e muitos votos aqui de alegria para o nosso coração. Então, na noite de hoje, nós vamos fazer um estudo, uma reflexão a respeito da página da lição. Eu até marquei errado, porque eu marquei 41 e é 42. Depois temos que alterar no título deste vídeo que está sendo gravado. Essa lição 42, que tem como título Sempre Vivos, e é uma citação de Jesus narrada no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versículo 27. É importante, como eu digo, nós lembrarmos onde Jesus estava, o que é que estava rolando em torno dele, para a gente entender a fala dele, qual o sentido dele ter dito isto ou aquilo. Jesus encontrava-se no templo em Jerusalém. Havia feito algumas pregações, algumas falas, já havia sido questionado por alguns fariseus que ali se encontravam, e os saduceus são grupos, tanto fariseus, saduceus, peageiros, são grupos de pessoas que formavam uma sociedade com algumas estruturas pertinentes especificamente a elas. Então nós vemos a preocupação de Kardec em colocar logo na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo
a explicação sobre essas pessoas, sobre essas falas, porque às vezes a gente lê samaritano, saduceu, fariseu, lê peageiro e não sabe como essa pessoa pensava, o que é que norteava o comportamento dessas pessoas, o modo de pensar dessas pessoas. E é por isso que é importante nós sabermos, para entendermos a razão de suas falas e o tipo de resposta que Jesus dá àquelas pessoas. Então, os saduceus era um grupo de pessoas, não era um grupo muito grande, seria hoje, na época, hoje representaríamos como os materialistas, os sexualistas. Este era o grupo dos saduceus. Eles acreditavam em Deus e tinham a prática do bem. No jeito deles, eles tinham a prática do bem. Mas eles eram aferrados à palavra de Moisés no Antigo Testamento. Não aceitavam qualquer outra informação, qualquer outro estudo, qualquer outro tipo de reflexão. Eram intransigentes na palavra. E era isso que os guiava. E então eles eram um grupo diferente, porque vamos ver se eu consigo melhorar essa nossa conexão, porque ela já caiu 2 vezes aqui para mim. Mas eles não aceitavam isso, ressurreição, imortalidade, nada disso eles aceitavam. Anjos, nem bons e nem maus, porque a época de Jesus falava assim, anjo mau e anjo bom. Então eles não aceitavam esses seres espirituais. Os saduceus eram assim. Então eles questionam Jesus nesse momento, dizendo assim, porque não acreditavam na ressurreição. Eles diziam que, de um caso que Moisés narrava, a respeito da lei mosaica, e eles diziam, olha Senhor, se uma mulher se casa, não tem filhos com o seu marido, e seu marido morre, a lei mosaica mandava que ela se casasse com o irmão do marido, e para com esse ter filhos e perpetuar a espécie. Então, ele diz assim, se uma mulher fica viúva, case para perpetuar a espécie com o irmão do seu marido, né, para perpetuar a descendência, e havia um caso, ela casa a primeira vez, o marido morre, ela casa a segunda vez, o marido morre, são 7 irmãos no relato bíblico, e ela casa com os 7 irmãos, e não tem filho com nenhum deles. E aí a pergunta que eles fazem a Jesus, quer dizer, é seguir estritamente o que a lei mandava. Ficou viúva de um irmão, casa com outro, ficou viúva de um irmão, casa com outro. Era para permanecer dentro daquele núcleo familiar. Então ele diz assim, e quando ela morrer? Essa foi a pergunta deles para Jesus. E quando essa mulher morrer? Na ressurreição, e aí, porque Jesus falava da ressurreição, que era a vida espiritual. Era ressuscitar, para eles, a ressurreição era a vida espiritual. Quando falava ressuscitou, que ele voltou para o Pai. Então, assim, na ressurreição, com qual desses maridos essa mulher vai ficar? Era um pensamento da lei material vigente, e eles queriam agora colocar Jesus, acho que numa sinuca de bico, como a gente fala. Porque se ela foi casada com todos eles, com quem ela deveria ficar na ressurreição? E Jesus, então, diz que com nenhum deles, como mulher, porque elas viverão como os anjos que estão nos céus. Não dizendo que não mais havia a finalidade do casamento para a reprodução daquela família, não havia esse sentido, mas que eles viveriam em harmonia, ligados pelos laços de afeto. Na sequência, ele diz a estes homens, não sabem as escrituras nem o poder de Deus, vocês não sabem o que está escrito e não conhecem também, quer dizer, lê a letra, mas não entende o sentido ou quando isso foi falado,
em que situação foi falada, o que é que se queria exemplificar com esta fala. E até hoje nós fazemos isso. Até hoje nós usamos essa condição, muitas vezes, de dizer que simplesmente nós estamos lendo, mas não estamos assimilando, não estamos refletindo, não estamos transferindo isso para o nosso dia a dia. Então, vocês não sabem as Escrituras, e eles sabiam decor. O Antigo Testamento, as Escrituras, eles sabiam. Então, vocês não sabem as Escrituras e nem o poder de Deus, porque não paravam para refletir sobre Deus. Lembremos que eles sequer aceitavam Deus, mas não entendiam das coisas de Deus. Então, ele nos diz que é um erro eles pensarem nessa não continuidade da vida, nessa ressurreição, porque afinal, aquele Deus que se apresentava era um Deus de amor, um Deus de oportunidade, era o mesmo Deus de Isaac, Abraão e Jacó. O que ele dizia é que estes todos, que são os antigos profetas, seguiam o mesmo Deus, não importava o nome que usasse, não importasse como entendiam, mas era o mesmo Deus que guiava todas as criaturas. E aí é que ele entra com o versículo que é alvo de estudo nesse capítulo 42, dizendo: ora, Deus não é de mortos, mas sim de vivos, por isso vós errais muito. Porque queremos colocar as leis de Deus, a lei de amor e essas leis que regem o universo, como dissemos ontem, de justiça, amor e caridade, as leis naturais, que a reencarnação é uma lei biológica, essas leis de Deus, nós queremos colocar apenas para aquilo que ele chama vivos, como os encarnados. Não entendemos que essas leis são leis para todos, para encarnados e desencarnados, para o mundo visível e para o mundo invisível. Então, Deus não é Deus dos mortos, porque o morto seria o inerte, seria aquele apenas, o corpo morto é apenas o corpo material. E Deus não é Deus só da matéria. É interessante porque ele diz, não é Deus, não é de mortos, mas sim de vivos. Quer dizer, a lei de Deus, a grandeza de Deus, a paternidade divina é para os espíritos. Nós, espíritos, encarnados ou desencarnados, tanto faz. Mas a lei de Deus rege a conduta das almas, dos espíritos criados por Deus. Então não é uma lei de mortos, porque não é uma lei que se prende única e exclusivamente às coisas materiais. Mas é a lei que trata. Por conta disso, por isso é que vós errais muito, porque aplicamos a lei de Deus apenas em um aspecto. Eles queriam colocar uma lei trazida por Moisés para reger o comportamento social daquele clã que com ele caminhava e que ele conduzia, que ele dirigia. Era uma lei essencialmente material, para a preservação dos bens, para a preservação da espécie, para a conservação da família. Era essencialmente material. Então, eles traziam isto para o lado material e não aplicavam essa lei de amor, essa lei de justiça, essa lei de caridade que rege toda a espiritualidade. E queriam levar para o lado espiritual o seu mesmo pensamento, o seu mesmo modo de interpretar que faziam aqui com as coisas terrenas. Essa referência de Jesus. Emmanuel pega então esse versículo, ora, Deus não é de mortos. Por isso que Jesus citou, é o mesmo Deus de Isaac, Abraão e Jacó. 3 profetas que, à época deles, já estavam mortos. Eram criaturas que estavam mortas. Olha, Deus é o mesmo daqueles que continuam na vida espiritual.
Então estão mortos para a carne, mas continuam na vida espiritual. Por isso vós errais muito. Quer dizer, enquanto não nos entendermos como espíritos que recebemos um corpo, habitamos este corpo, e não como um corpo que tem um espírito, mas um espírito que está apoderado de uma matéria, enquanto não nos entendermos assim, fica difícil entender as leis de Deus. Nós queremos aplicar somente as coisas materiais. Esquecemos que transcendemos a matéria. Esquecemos que somos mais que a matéria. E por isso erramos muito. Então, os ensinamentos de Jesus, as informações sobre as leis de Deus que regem tudo e todos neste universo, são ensinamentos para aplicarmos em todas as situações, em todas as dimensões materiais, do visível ao invisível. Nada escapa a essas leis. E nós temos que, ao entender isso, é que vamos mudando o nosso comportamento, que vamos fazendo diferente o nosso existir. E aí Emmanuel faz o seu comentário a respeito deste versículo que está no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 27, dizendo: considerando as convenções estabelecidas em nosso trato com os amigos encarnados, de quando em quando nos referimos à vida espiritual usando a palavra morte, nessa ou naquela sentença de conversação usual. No entanto, é imprescindível entendê-la não por cessação, e sim por atividade transformadora da vida. Olha a visão de morte que Emmanuel nos traz. Muitas vezes, ao nos referirmos à palavra morte, alguém morreu, ou faleceu, ou desencarnou, ou a sua vida findou. Então, seja qual for a nossa expressão, e muitas vezes usamos a palavra morte como se fosse o fim, onde houvesse a interrupção de tudo, onde tudo se acabasse, tudo desaparecesse. Não tivesse mais sentido, como se não tivesse mais continuidade do existir. No entanto, Emmanuel nos alerta que a morte não é para da vida, é cessação da vida biológica, orgânica, física, para o corpo material, mas não é a cessação da vida do espírito. Este transcende a materialidade e estará sempre vivo. Por isso ele cita, então, aqueles profetas do passado que estavam ali. Então, nós vemos aqui, nós devemos entendê-la, é imprescindível. E esse imprescindível de Emmanuel significa que fará toda a diferença na forma de vermos a vida, de enfrentarmos os nossos momentos mais tristes, momentos de turbulência, momentos da ausência física de um ente querido. É isso imprescindível para nós, porque não é uma cessação, e sim uma atividade transformadora da vida. Por isso que, ao falar da morte e da continuidade do existir, muitas vezes nos reportamos à ideia do casulo da borboleta, da crisálida que ali se encontra. Então aquela lagarta hiberna, tece um casulo, hiberna, e a partir daí há um momento de silêncio na vida biológica daquele animal. E há uma destruição do corpo biológico daquele animal. Mas o princípio inteligente que habita aquele corpo se renova numa estrutura diferenciada, usando os mesmos elementos que existiam no corpo biológico anterior, algumas modificações e mutações na estrutura, na reorganização. Por conta disso, o que acontece é que vemos, depois de um período de morte para aquela lagarta, surgir da escuridão daquele casulo,
surgir para a luz um ser lindo, esvoaçante, leve e perfeito, que é a borboleta. É isso que Emmanuel está nos dizendo. Não é o fim, a morte não é a cessação, mas é uma atividade transformadora da vida. É um momento de modificar o modo de viver. É um momento de modificar o modo de viver. Então, quando nós passamos a encarar o fenômeno da morte biológica como não o fim, mas um momento de transformação, onde aquele nosso ente querido ou nós mesmos, após essa experiência, estaremos agora em corpo espiritual transformado, seguindo a jornada, seguindo a evolução do nosso progresso. Espiritualmente falando, diz Emmanuel, apenas conhecemos um gênero temível de morte. Emmanuel diz que existe, ao seu olhar, um gênero temível de morte. E olha o que ele diz, a da consciência denegrida no mal, torturada de remorso ou paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime. Aí ele entende como morte, morte do amor, morte da consciência desperta, morte da luz. Com a graça de Deus, nós sabemos que, demorando, ainda que seja um pouquinho mais, a luz se fará, o despertar se fará, a ressurreição desta alma, deste Filho de Deus, que mergulhou nesses caminhos profundos da inércia, da tristeza, da maldade. Isto, ele diz, esta é a única morte. Por isso que ontem nós comentamos daquela frase do filme Vendedor de Sonhos, onde ele dizia, uma das frases que eu gostei muito do filme, onde ele dizia assim, o homem não morre quando seu coração para. Ele começa a morrer quando deixa de se sentir importante. E não é importante em posição social. É importante como eu existo, eu sou. É a consciência de si. Enquanto nós tivermos essa consciência de nós mesmos, este papel de que somos únicos, cada um de nós é um ser único, é um filho de Deus, é uma individualidade. Enquanto nós alimentamos isso, nós estamos vivíssimos. Começamos a morrer quando nos esquecemos de nós. Não é quando o corpo físico para. E quando é que nós nos esquecemos de nós? Nesses momentos em que Emmanuel cita consciência denegrida no mal. Não, essa consciência não está ocupada de si mesma. Ela está ocupada em gerar o mal, em promover o mal, em promover a dor, torturada no remorso, porque promoveu e agora ela não encontra saída para si mesmo. Paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime. Esqueceram-se de si mesmos. Mergulharam neste mundo como o mundo dos saduceus de época, materialistas, sexualistas, consumistas, individualistas, mergulharam nesse mundo, morreram, esqueceram de si. É uma consciência que está adormecida, entorpecida, obscurizada pela ignorância, pelo desconhecimento. Então, ter essa visão que Jesus nos convida, dessa ressurreição, que é o ressurgir, e não é uma ressurreição da carne, mas é o ressurgir do Espírito, Filho de Deus, isso nos faz um despertar da consciência e uma tomada de visão de si mesmo, um desejo de melhoria, e é o que nos mantém vivos em todo aspecto. Por isso que também Jesus diz, eu vim para que tenhais vida e vida plena, vida em abundância. Ora, Jesus não faria isso conosco hoje, de vida em abundância, apenas em condições
de saúde física de um corpo material. Não faria. Porque existe uma lei natural da degradação da matéria. Mas Jesus está falando de uma vida em abundância. Então, isto é o que Jesus nos chama a atenção, dizendo de que nós temos que ter essa consciência desperta para o bem, consciência desperta para nós mesmos, e é isso que nos mantém vivos e bem, felizes e conscientes e buscando melhoria e conseguindo ver em si mesmas as dificuldades, lutando para saneá-las uma a uma, nos dá vida longa, nos dá saúde, nos dá equilíbrio, nos dá lucidez. Então, gente, nós temos que pensar sobre isso que Jesus está nos convidando a fazer, se quisermos viver de bem com a vida, ainda que as dificuldades estejam nos cercando. Vamos olhar para elas com confiança, com esperança, sabendo que a nossa inteligência é capaz de vencer dificuldades, mas que o nosso sentimento, a nossa emoção, a nossa percepção do mais além nos faz fortes nos momentos mais difíceis. E vamos passando, um a um, vamos superando cada um deles. Então Emmanuel fala a respeito disso e dizendo assim: é chegada a época de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna. A partir do momento que fomos criados por Deus, a vida nos foi dada. E se a vida nos foi dada por Deus, ninguém pode nos tirar. É a vida espiritual. Lembram-se do livro do Antigo Testamento, do primeiro livro mosaico, Gênesis, no capítulo 2 fala da criação do homem, dizendo que Deus tirou ali do barro da terra e fez um boneco de barro. E neste momento soprou em suas narinas e o tornou um ser vivente. Então o que dota de vida a matéria é o sopro divino, é a alma, é o espírito, é a essência de nós dota de vida a matéria. E é isso que ninguém pode destruir. Podemos destruir tudo que é material, mas aquilo que é divino, não. Então, transcendemos a matéria, temos o mundo espiritual, que é aquilo que Jesus fala da ressurreição, quando diz, meu reino não é deste mundo, quando ele diz aquele ladrão que está crucificado ao seu lado, ainda hoje estarás comigo na casa do meu Pai. O que ele estava garantindo para aquele homem que estava nas mesmas condições dele, com o corpo alquebrado, castigado, que a vida física, a vida biológica, o fluido vital se esvaía a cada segundo? Como é que ele diz para aquele homem que ainda hoje estará comigo na casa de meu Pai? Como ele diz isso se os corpos estavam nos estertores finais? É porque ele falava deles como seres imortais, como a vida que continua, como a transformação pós-desencarnação, a ressurreição da alma junto no reino dos céus. Disso Jesus falava. Em virtude de tardar semelhante conhecimento nos homens, o homem não se perceber este Filho de Deus, esse ser imortal, este ser criado para a luz, em virtude disso é que se verificam grandes erros. Achamos que podemos tudo, que resolvemos todas as situações, que conseguimos dominar tudo, que podemos transgredir a vontade. Então os nossos erros vão surgindo na medida em que nos colocamos tão materialistas. É aí que os nossos erros se agravam. Olha, eu quero só agradecer o pessoal aqui que está cumprimentando, Cláudia Paixão, desejando felicidade, muitos amigos, Gente, eu agradeço muito, porque cada
palavra dessa, cada coraçãozinho desse, cada desejo desse, saúde para mim. É o meu brinde, é a saúde, é o desejo de vida plena. Nós vamos nos abastecendo com essas vibrações de carinho dos amigos. Então a gente agradece muito, né? Especialmente hoje, agradeço muito a alegria de vocês em partilharem conosco deste momento do nosso existir terreno. Que venham muitos outros, espero. Então, continuando a nossa reflexão, Emmanuel nos diz, em razão disso, por desconhecimento, nossa, mil corações, Tânia, Cidinha, Sueli, todo mundo, mil corações, agradeço. Em razão disso, do nosso desconhecimento, e Emmanuel vai fazer uma análise sobre as religiões, deste enfoque, desse desconhecimento da continuidade da vida. Ele diz, a Igreja Católica Romana criou em sua teologia um céu e um inferno artificiais. Que hoje o Papa Francisco disse, olha, não são locais, são estados de consciência. O tempo tinha-se como um local em algum ponto do espaço seria o céu e um local terrível em algum outro ponto do espaço seria o inferno, para onde as criaturas estariam condenadas para sempre. E agora nós vemos a teologia da Igreja Católica mudando esse ponto, dizendo não são locais, são estados de consciência, são martírios da consciência ou tranquilidades da consciência, daquela alma que leva ela a um estado de paz interior, que é o céu, ou um estado de tormento interior, que é o próprio inferno. Então, mas em razão disso, criou-se, por um período de tempo que já passou, diversas coletividades de organizações evangélicas protestantes apegam-se à letra, crentes de que o corpo, vestimenta material do espírito, ressurgirá um dia do sepulcro, porque é uma ideia da ressurreição da carne. De um dia, todos aqueles que partiram poderem ressurgir na face da terra. Essa teoria existe, ainda é vigente para muitos, só que quando nós começamos a olhar isso, nós vamos ver que violam princípios da natureza. Porque pensamos em composições de átomos, moléculas, que estão na formatação dos nossos corpos físicos, em situações que muitas vezes se perdem, não poderão mais se agregar. Como nós vamos conseguir ressuscitar isto na formatação anterior? Então, são coisas que o tempo, o entendimento vai fazendo com que a gente veja de outra forma. Não é anular aquela verdade que está ali, não. Mas é simplesmente reposicionar a visão sobre o fato que estão mostrando. E inúmeros espiritistas, porque não pense que os espíritas, e aqui ele usa a expressão o movimento espírita, o conhecimento espírita, ele diz, e inúmeros espiritistas nos têm como fantasmas de laboratório, de formas esvoaçantes, vagas e aéreas, errando indefinidamente. Porque quantas vezes nós ouvimos essa expressão? Pensa-se naquele que desencarnou, e como diz Emmanuel, como fantasma voando para todo lado aí. E aí vem os filmes de ficção que ainda ajudam a gente a pensar dessa forma. Achando que estão errando por todo lugar indefinidamente. E não é isto. Não é isto. Nós também erramos nessa colocação de pensarmos esse mundo espiritual como seres etéreos sem nada mais da vida. Se nós sabemos que Jesus está dizendo que Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. A vida continua, aquele ser continua na sua atividade, na sua vida, na sua individualidade, nos seus propósitos, nos seus sentimentos. É um ser real e não um fantasma voando para lá e para cá. Não é isso.
Não viramos esses fantasmas, assim pensam. E ainda pensam nessa condição de estar errando indefinidamente. Não, as pessoas se ocupam. Aquele que desencarnou é uma pessoa e que tem uma vida para cuidar. Ela se ocupa, ela continua a sua tarefa, seu aprendizado, continua a sua vida. Por isso que Jesus disse àquele ladrão: ainda hoje estaremos lá na casa do meu pai. Iriam para algum lugar, não iam ficar vagando. E eu gosto de pensar assim, ele só não disse para aquele ladrão que ele ficaria lá para sempre. Ele ia levar um pouquinho, mas depois cada qual no seu lugar, cada qual na sua tarefa. Com toda certeza. Aquele homem estaria no mundo espiritual junto do Cristo, partindo daqui junto com ele, mas depois cada um tem a sua própria história, cada um tem a sua própria jornada. E assim, Emmanuel vai analisando esta fala, dizendo: quem passa pela sepultura prossegue trabalhando. E ele é um ser desencarnado, mandando sua mensagem via médium para nós. E ele dizendo: olha, a gente prossegue aqui trabalhando. E aqui, quanto aí, só existe desordem para o desordeiro. Vejam só, ele está dizendo que nesta vida do mundo espiritual, nós vamos ter pessoas boas, retas, íntegras, ordeiras, trabalhadeiras, mas vamos ter também esses vagabundos, vamos ter aqueles que não querem fazer nada, vamos ter os maldosos. Só tem desordem para o desordeiro. Ele muitas vezes não quer pegar caminho, não quer aprender. E a espiritualidade respeita isso. Dá o tempo que ele necessita para o seu despertar. Então, nos diz Emmanuel nesta fala: na crosta da terra, ou além de seus círculos, permanecemos vivos invariavelmente. Na crosta da terra, ou além de seus círculos. A crosta é este solo que nós estamos pisando e que vestimos esta carne, que ganhamos no dia em que reencarnamos e que teremos que deixar no dia da morte do corpo físico, da cessação da vida biológica. Essa é a crosta. Mas ele fala tanto na crosta quanto nos outros círculos, que são as dimensões espirituais da Terra. Tanto num como em outros, permanecemos vivos invariavelmente. Com corpo de carne ou sem corpo de carne, estaremos sempre vivos, porque é da criação divina. A vida nos foi dada por Deus. A vida pulsa em nós, todos, espíritos criados por Deus. A vida biológica tem a sua durabilidade, mas a vida divina que existe em nós, esta é eterna. A partir do momento da sua criação, é para a eternidade. Não te esqueças, pois, de que os desencarnados não são magos nem adivinhos, porque é um outro erro que nós fazemos. Muitas pessoas chegam, mesmo nas casas espíritas ou em grupos espiritualistas, querendo falar com o desencarnado ou querendo que um espírito A ou B resolva um problema material seu, dê conta de alguma coisa, faça lá uma mágica para que a vida dele dê certo, ou então adivinhe alguma coisa que está para ser resolvida ou não. É a ideia do oráculo. Por isso que Moisés, já lá no Antigo Testamento, no livro Deuteronômico e também no Levítico, ele fala da proibição de consultar os mortos. Porque era uma prática comum querer consultar os espíritos para a guerra, para a lavoura, para o amor, para o dinheiro, para a vida. E ainda hoje aqui há pessoas
que não dão um passo sem conversar com o seu guia, com o seu protetor, e vão atrás e querem solução, de preferência solução que a gente não precisa fazer nada e eles resolvam tudo. A verdade é essa, nós queremos folga. Não queremos nem pensar e nem trabalho. Então que eles deem conta e fica tudo certo. Continuamos assim, olha, não te esqueças que os desencarnados não são magos nem adivinhos. Não vão fazer mágicas na nossa vida e não vão adivinhar o futuro de ninguém. O muito que pode é ter uma visão de futuro, como eu digo, pelo andar da carruagem. Ver a história daquela pessoa, ver o comportamento, já sabe onde vai dar. Ver o andar do movimento na humanidade terrena, né, o que está acontecendo, e já prevê ali o que vai acontecer. Já prevê qual será o resultado daquele movimento. São irmãos que continuam na luta de aprimoramento. Os desencarnados também estão na luta de aprimoramento, todos. Se nós formos lembrar, André Luiz, no final de Nosso Lar, lá na obra Nosso Lar, a primeira obra, que nós vamos começar a estudar a semana que vem, nas segundas-feiras. No final da obra, ele fala que ele precisa reencarnar, que ele precisa aprender, que ele precisa continuar o seu aprimoramento de espírito. E todos nós precisamos. Uma encarnação para nós é pouco, muito pouco. Não conseguimos sair daqui tão melhores do que para cá viemos. Não viramos santo da noite para o dia. Mas há o convite de aprimoramento. Então, mesmo no mundo espiritual, que muitas pessoas acham que as criaturas estão no mundo espiritual e fazendo nada. Não, elas estão aprimorando a própria vida, aprendendo, trabalhando, ajudando, vivendo, se alegrando, buscando os entes queridos, auxiliando de todas as formas, se assim elas desejarem. Se não, estarão também fazendo suas algazarras, suas confusões, cada um procura a sua turma. Mas os espíritos também têm a vida deles para cuidar. Por isso, aquela ideia de que eu tenho lá um protetor que vai ficar 24 horas do dia comigo, tomando conta de todos os meus passos, e a vida dele, como é que fica? Ele tem a vida dele. Ele tem que ter o tempo da vida dele para cuidar de si mesmo. Então, nos norteia, nos guia, nos orienta. Cada vez que damos uma ligadinha para ele, atende de boa vontade, mas não é toda hora bancando babá 24 horas por dia de cada um de nós. Então eles precisam continuar o próprio aprimoramento. Encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal, porque mata o sentido da vida. Os caminhos do mal mata a coisa boa que existe em nós. Deteriora, estraga o que de bom existe nas almas, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. As pessoas não têm esperança, as pessoas não pensam nesta ressurreição, neste amanhã, em coisas melhores, não pensam sobre isso. Então, matam pouco a pouco. São pessoas que vão perdendo o viço, que vão apagando a sua própria luz. Somos luzes, centelhas divinas. E fazer brilhar essa luz, o Cristo diz, fazer brilhar. Cada um de nós é que tem que trabalhar isso para se tornar uma luz que possa envolver outras criaturas e cada vez mais nós conseguirmos uma luminescência maior para oferecer o melhor também. Guardemos a lição do Evangelho e jamais esqueçamos que nosso Pai é Deus dos vivos imortais. Deus é o Pai Celeste dos vivos imortais. Porque não importa se estamos no corpo físico ou no corpo espiritual, se estamos andando pela crosta terrestre ou se estamos andando nas paragens espirituais,
porque estamos no lado invisível de um mesmo existir. Deus é Pai de todas as criaturas, é o Criador. E hoje nós queremos então fazer um agradecimento, sim, através de um poema, que é a Prece do Alvorecer, que eu acho que todos nós temos muito a agradecer por esse instante, onde dizia: Senhor, eu gostaria de ser uma via láctea de amor, para que as noites aqui na terra fossem mais belas. Na minha pequenez sei que não posso ser um arquipélago de astros. Deixe-me ser um pirilampo na noite escura, iluminando a amargura de quem ainda vive na solidão. Eu queria ser a chuva generosa que, caindo sobre a terra, reverdecesse o chão. Senhor, eu gostaria de ser poeta, orador, artista, para encantar a grandeza de tua magia. Porém, me falta o astro, a poesia, a arte, a inspiração. Deixa-me dizer-te, por ser bela e colorida, então, nada sendo, muito obrigada, Senhor, pelos dias que vivi, porque nasci. Pelo teu amor, muito obrigada, Senhor. Eu queria ser um jardim de flores para embelezar a terra. E quando alguém passar por mim e eu lhe perguntar: olá, como vai? E ele me inteirasse respondendo: quem és tu? Eu direi: sou teu irmão, dá-me tua mão. Eles que assim agradecem a vida entenderam que evolução é da lei e que esta evolução da lei nos obriga a experiências encarnatórias e desencarnatórias, mas estaremos sempre contribuindo com o progresso, contribuindo com a alegria de viver e gratos reconhecidamente pela oportunidade reencarnatória que estamos tendo. E é claro que não estaríamos aqui reencarnados se não tivéssemos tido alguém que nos possibilitou a formação deste corpo, nos carregou 9 meses no seu ventre e nos trouxe à luz do mundo. E domingo será o Dia das Mães. Então, nossa gratidão a essas almas generosas, algumas já desencarnadas, outras aqui encarnadas, nossa gratidão. E talvez essa nossa gratidão possa se mostrar exatamente quando nos referimos à Mãe de Jesus, Rainha do Céu. Excelsa e sereníssima Senhora, que sois toda bondade e complacência, que espalha os eflúvios da clemência em caminhos livres feitos de aurora. No labirinto amargo da existência, sede a nossa divina providência, Mãe das Mães, que possamos todos contribuir com um mundo melhor, cuidando dos filhos que Deus nos confiou. Muita paz, muita luz, muita alegria no coração, muita certeza da continuidade do nosso existir, porque Deus é Deus de vivos, é Deus dos filhos imortais que Ele colocou sob a guarda de outros filhos para serem cuidados. Que Deus abençoe, feliz Dia das Mães a todos, mas queremos lembrar que amanhã ainda estaremos aqui com o nosso estudo da quinta-feira, a Água Viva. No mais, quem quiser, estamos lá no canal do YouTube, Marina Ferri, ou aqui no Face, no grupo de apoio dos Espíritos. Paz, luz, amor, vibrações de bênçãos a todos os corações neste momento. Que Deus abençoe a todos.